Olá, nós fizemos algumas aulas para abordar a cultura, a noção de cultura, e essa aula aqui é uma delas. E eu começo essa aula perguntando para você: você tem cultura? Ou melhor dizendo, você é culto? Você já ouviu essa expressão alguma vez? O quanto você ouve essa expressão? Você tem cultura? Você é culto? Nossa, que pessoa culta! Bom, essas expressões, você e eu, nós vamos encontrar essa expressão relacionada a uma cultura de refinamento, de uma determinada classe social. Por quê? Essa acepção, digamos assim, você é culto, você tem cultura, ela carrega com ela aquela ideia de o quanto você sabe sobre determinado assunto, o acesso que você tem a bens culturais produzidos dentro de uma sociedade. E essas palavras, às vezes você escuta, você é muito culto, nossa, você é muito culto no sentido de conhecimento que a pessoa tenha sobre determinado assunto, e às vezes até com um sinônimo de você dizer, nossa, como essa pessoa é um intelectual, né, conhecedor de alguma coisa, você é tão culto nesse sentido. Ter cultura como esse sentido. Mas existe uma ideia de que cultura não é isto. Mas eu vou abrir um pouquinho essa caixinha de formas de entender este assunto para dizer que uma cultura letrada, por exemplo, também é uma forma de cultura. Tentar descobrir o mundo através da leitura dos livros é uma forma de expressão também. Não é a única, mas é uma forma de expressão. Antes das letras terem sido inventadas, o conhecimento era passado de forma oral, tradicional, dentro do grupo, dentro das famílias. Hoje a gente vive num mundo que é permeado pela escrita e pelos conhecimentos científicos, e existe uma transmissão diferenciada desses conhecimentos, que também podem ser orais ou através da escrita, da leitura no caso, né? Na infância a gente tem alguns conceitos para falar de um ambiente letrado, né? Que a criança possa ter acesso a um ambiente letrado, com livros, com letras. O ambiente que a gente vive é cercado por letras, por placas, por informações, né? E a nossa vida no mundo atual, ela é perpassada por isto. Hoje existe culturas produzidas, culturas vendidas, digamos assim, que são artefatos produzidos dentro de um aspecto cultural. E o entendimento que a gente tem de cultura é uma forma de ser e estar no mundo, de se expressar. Porém, aquilo que você consome também vai marcar o seu estilo de vida. E cultura como algo que você possa ter acesso, a gente tem que refletir a respeito mais do que definir nessa aula aqui, porque a palavra cultura, ela nasce de uma experiência no campo, que é cultivar, produzir. A palavra cultura vem daí, e levando para o aspecto da vida humana, do agrupamento humano, das comunidades, produzir culturas locais produzem sua forma de ser e de estar no mundo, e a sua forma de transmitir aos seus membros, à medida que de geração para geração, né, a sua forma de viver e estar no mundo, essa transmissão. Essa palavra transmissão, ela recebe críticas, existe um desconforto com ela, porque essa transmissão, ela não é estática. O indivíduo que recebe, ele vai produzir aquilo de uma forma com algumas diferenças.
Mas quando se fala em transmissão, transmitir algo, eu acho que quem está passando está enviando. Não quer dizer que quem está recebendo vai receber igual aquela pessoa recebeu quando ela recebeu a transmissão de outra pessoa. Isso para mim é claro. Uma coisa é a etapa de início, uma coisa é a etapa de envio, outra coisa é a etapa de recebimento, pelo menos é o meu ponto de vista. Porque existe uma observação nesse aspecto dessa palavra transmissão, porque existe um entendimento que se transmitir algo no aspecto do universo da cultura, quando se fala em cultura, não é possível assim, porque não é estático, mas eu creio que transmitir algo não seja algo estático. Tudo, uma pedrinha sai de um lugar e rola, e vai haver uma consequência, um desdobramento, né? Tudo desencadeia um efeito, tudo vai ter um efeito. Uma ação inicia, ela vai ter um efeito no seu processo. Então, não vejo ainda problema no uso dessa palavra transmissão. Ela não quer dizer que ela seja estática, o início do processo. Ele não, por si só, não vai responder o contínuo, o momento contínuo e o desfecho, digamos assim, ou desdobramento. Então, eu também não vejo problema, mas existe essa crítica, por isso que eu estou citando ela. Ter cultura ou perder a cultura, né? Eu tenho uma cultura, eu preciso preservar essa cultura. Existe uma crítica a respeito disso também, como algo que se apropria, que se tem como se fosse algo... Eu acho que independente de ser concreto ou abstrato ou uma mistura das coisas, né? Porque se a expressão cultural está dentro de aspectos materiais, o uso daquilo pode ser abstrato na nossa expressão, mas permeado por um objeto, né? Ou um alimento, né? Também não vejo problema, mas eu acho que o grande problema é na escala de valor de dizer que uma pessoa tem cultura e que a outra não tem cultura. Eu acho que a grande crítica nessa forma de se expressar, ter cultura e não ter cultura, é isso. É você colocar a cultura, essa cultura letrada de conteúdos, de coisas que são produzidas ou artisticamente, como uma forma de se produzir cultura, e quem não tem acesso a isso não teria cultura. Acho que a grande questão da gente olhar com atenção esse termo ter cultura ou você é culto é isso. Acredito eu sim que exista um estilo de vida de pessoas que são intelectuais, que passaram a vida mergulhada em leituras, em pesquisas, e isso para elas foi um estilo de vida e uma forma cultural de ser e de estar no mundo, mas olhando dentro de um aspecto mais amplo, identificar algumas pessoas como elas terem cultura e outras não terem cultura, porque existem vários tipos de cultura, né? Se a gente entender essa cultura letrada como ter cultura e as outras como não ter cultura, o problema está aí, né? E essa expressão, acredito eu, ela vem desse tipo de identificação, desse tipo específico de produção cultural, produzida por conteúdos, artefatos e produção material relacionada ao aspecto letrado e artístico e até musical também. Hoje em dia, só para citar 2 exemplos para a gente encerrar essa aula que já está muito comprida. Cultura de massa é produzida pela mídia, pela indústria, né? É uma forma de movimentar dinheiro e tudo mais. Existe. Pode vir a enfraquecer tradições, pode vir a tomar aspectos de tradições para reproduzi-las de outra forma e fazer aquilo um produto de consumo. E quem não tem acesso a isso fica de fora da cultura. Então, o aspecto que a gente quer destacar
Coisas novas causam bastante valorização e fascínio nas pessoas, às vezes coisas antigas não, mas isso não é uma regra. Existem pessoas que valorizam muito coisas tradicionais e produzidas artesanalmente, individualmente, né? Não em larga escala, então, mas que a gente pode dizer que existe busca por resgates também de expressões tradicionais, musicais, alimentares e uma série de tradições locais. Existe também esse saudosismo, essa saudade de se voltar às raízes também. Mas esse vídeo especificamente foi para a gente identificar, né, o paralelo que é feito nessa expressão você é culto com essa cultura produzida e vendida e comprada, porque pelo menos a gente pode tomar a nossa realidade aqui. Esses produtos culturais, eles não estão acessíveis para todas as pessoas e eles têm uma forma de acesso, um preço, nem todas as pessoas têm acesso a isso, então a gente pode facilmente identificar como um produto que vira um estilo de vida de um grupo de pessoas, sim. Mas o grande perigo está em dizer que quem não tem acesso a isso não tem cultura. Eu agradeço a atenção de todos.